A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono João Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Neemias, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 6. Conspirações contra Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brechas alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentam rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisas nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa para me difamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias, dos mais profetas, que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá eram comprometidos com juramento com ele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas. Sucedeu que depois que o muro foi edificado e colocadas as suas portas, foram estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral da fortaleza, em Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem bem as portas e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu turno, e cada um diante da sua casa. E era a cidade espaçosa e grande, porém pouco povo havia dentro dela, pois ainda as casas não estavam edificadas. A genealogia dos que voltaram. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito o seguinte: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos exilados que transportaram Nabucodonosor, rei de Babilônia. Estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naamane, Mardoqueu, Bizã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatia,
Abias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Pat-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Dos filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Sacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebal, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Razum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Harife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Criate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lod, Hadid e Ono, 721. Os filhos de Sená, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Harim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Rodeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Hatita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Razufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Hagaba, os filhos de Salmai, os filhos de Hanã, os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Harufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Harza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Ratifa, os filhos do servo de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Sifatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razibaim, os filhos de Amon, todos os servidores e os filhos do servo de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá, Telharza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que a casa de seus pais e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Nicoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo seu nome. Estes buscavam os seus registros, querendo contar a sua geração, porém não se achou. Então, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdócio com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 732, os seus mulos 245, camelos 435, jumentas 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais contribuíram para a obra. Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns mais dos cabeças dos pais contribuíram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.200 libras. E o que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dracmas e em prata 2.000 libras e 707 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os netineus e todo o Israel nas suas cidades. Capítulo 8. Esdras faz a leitura da lei. E chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntaram como um só homem na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, na presença de homens e mulheres
e de todos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdra, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estavam em pé, junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazéias, à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto do que todo o povo. Então, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua e Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazéias, Quelita, Azarias, Zozabade, Hanã, Pedaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro da lei de Deus. Então, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, que era o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se pôs a comer, a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas nas solenidades da festa no 7º mês. Assim publicaram e fizeram anunciar por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Vinde ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia Esdras leu o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. Então celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia, o dia da proibição, segundo o rito. Capítulo 9. O arrependimento do povo. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum, com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. E levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia. Na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então disseram: Seja bendito o teu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és o Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nelas há. Tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo, e viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, assim adquiriste para ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, lançaste os seus seguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo,
fogo para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste dos céus, falaste com eles e deste-lhes juízo, retos e leis verdadeiros, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis, lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. Pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. Fizeste-lhes que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão que lhes havia de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, não se lembraram das maravilhas que lhes fizestes. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca. Água lhes deste na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reino e povos e os repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra que lhe tinha falado a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra férteis, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela sua grande bondade. Porém, se obstinaram, se rebelaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos seus adversários, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os libertaram da mão de seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Então tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. Porém, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvistes desde os céus, segundo a sua misericórdia, os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso, os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas, pela tua grande misericórdia, os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, ó grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o seu povo, desde os dias dos reis da Síria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a sua lei, nem deram ouvidos aos seus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela, e ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Por isso estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos. Selaram-nos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. Nomes dos que fizeram a aliança. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e Zedequias,
Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebania, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Meamim, Mazéias, Bilgal, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, os filhos de Hanadad, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Bodias, Quelita, Pelaías, Hanã, Mica, Reobe, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benino, os chefes dos povos, Parós, Pati, Moabe, Elão, Satu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Abpias, Mesulão, Rezir, Bezezabel, Zadok, Jadua, Pilatias, Hanã, Anaías, Oséias, Hananias, Hassubi, Haloés, Pileá, Sobeque, Reum, Razabna, Mazéias, Iaías, Hanã, Anã, Maluque, Harim e Baaná. O restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os etineus e todos os que se sentiam separados dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. Também de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado. No 7º ano deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de manjares e para contínuo holocausto nos sábados, das luas novas, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para os sacrifícios pelo pecado, para reconciliar a Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sorte entre os sacerdotes levitas e o povo acerca das ofertas da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, que também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. Também que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traríamos para os sacerdotes nos depósitos da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra aos levitas, e que eles tomariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Também que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos do dízimo à casa do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro, porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas alçadas do grão, do mosto e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros e os cantores. Dessa maneira não desampararíamos a casa de nosso Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.